Esse ponto é um ponto muito interessante para ser analisado, porque quando a gente investe no multimercado, a gente não espera que todos eles, num momento de barata voa, todo mundo vá para a mesma direção. Infelizmente, entre os multimercados, né, numa amostra ali de vários fundos, a chance de você ter perdido o CDI é menor do que se tiver ganho, né? Retomamos a TV Infomoney, eu virei apresentador, criei vários programas lá de análise técnica, de entrevistas com gestores, fiz um monte de coisa. Fala pessoal, tudo bem? João Arthur Almeida, diretor de investimentos da Suno Consultoria. Estamos começando mais um episódio do Além do Patrimônio, o podcast da Suno Consultoria. E hoje eu estou com um convidado mais do que especial, Thiago Salomão, o maior comunicador do mercado financeiro do Brasil. O maior e melhor. Melhor é melhor do que maior, mas acho que eu não tô nenhum nem outro, mas valeu demais, João. Valeu pelo convite. Prazer todo meu ter você aqui. É uma pessoa que tem uma visão privilegiada do mercado, porque ele fala aí com os principais nomes do mercado, ele é uma das pessoas que criou isso, né? Então, ele desenvolveu na XP o podcast do Stock Pickers, passou toda a experiência e conseguiu criar algo ainda melhor no Market Makers. É um trabalho que eu sou fã, gosto sempre de acompanhar, todo mundo no mercado acompanha, né? Quem não acompanha tá mal informado, então vai ser uma conversa aí muito rica. Thiago, queria, por favor, para a gente começar, né, eu fazer diferente, né? Geralmente a gente pede para o convidado se apresentar, mas aqui acho que todo mundo vai te conhecer. Então, eu queria que você trouxesse, né, o que você está vendo de mais interessante no mercado hoje, dado que você fala com muita gente, sim, é gestor de multimercado, é gestor de ação, é investidor pessoa física. O que é que está chamando a tua atenção no mercado hoje? João, eu vou te falar que o que está me chamando a atenção é, assim, esse ano de 2026 talvez tenha sido um dos anos mais difíceis para a indústria de investimentos, porque a gente foi pego numa contramão absurda no primeiro semestre do ano. E tal qual um time que acabou de tomar uma goleada e fica lá juntando os cacos, é um pouco do que eu vejo no mercado hoje, né? O que aconteceu nesse ano, né? A gente começa o ano com uma grande aposta de que as taxas de juros deveriam cair por aqui, um ano que, apesar da eleição e toda essa tensão que ele traz, a gente pavimentou o caminho para um ciclo de queda de juros, e isso manteve boa parte dos investidores otimistas com posições mais arrojadas, e isso resultou no Ibovespa chegando a quase 200 mil pontos, né? Foi os 199 mil e os quebrados, mas no meio do caminho surgiu uma guerra. E essa guerra que explodiu ali em março mudou completamente toda a direção do mercado, né? A relação do mercado com o que poderia ser em 2026, que era um ciclo de corte de juros, uma política muito mais favorável à tomada de posições de risco, deu um cavalo de pau, 180 graus. Aqui no Brasil, né, a Selic caiu muito pouco, dificilmente vai cair de novo. Até essa queda foi muito questionada, que talvez nem deveria ter caído. Sim. Lá fora, nos Estados Unidos, as apostas para as próximas reuniões do Fed, não a próxima, mas ao longo de 2026 a gente pode ter uma alta de juros. Então isso mudou muito a história do mercado. O mês de março ficou muito marcado por isso, porque tem aquele índice, o IHFA, né, o índice de hedge funds da Ambima, que aí eu tô olhando principalmente para os multimercados, que são os que podem fazer de tudo, né? Acho que gestor de ação pessimista, ele tá com 80% comprado, ele não tem muito o que fazer. Sim. Ou compra muito exportador, enfim. O hedge fund, ele pode operar de uma maneira muito mais ativa, comprado, vendido em bolsa, em commodity, em juros e câmbio. E eles tiveram a maior queda da história desde a pandemia, né? Pegando que a pandemia foi aquele evento super inesperado. E apesar de março não ter tido o mesmo impacto nas pessoas que a pandemia teve, obviamente, foi muito mais traumático, tanto nas cotações quanto na vida das pessoas, mas a queda dos fundos multimercados foi muito dolorosa. Sim. E aí isso foi num mercado que já vem sofrendo nos últimos anos, né? A performance dos multimercados tem ficado aquém do esperado, né? Abaixo do CDI, tudo bem que também a gente está enfrentando um super CDI. É verdade. Numa janela de muitos resgates, não só pela performance, mas até por outros produtos com uma relação risco-retorno muito melhor que os multimercados, e aí a gente coloca desde ETFs até as
LCIs, LCAs, CRIs e CRAs, a sopa de letrinha de renda fixa que está acompanhando o CDI, que está bem alto, isento de imposto de renda e com garantia do FGC. Poxa, o André Jacurski, um dos gestores mais respeitados do mercado, já falou uma vez, né, que ele acha isso uma grande aberração no mercado, essa sopa de letrinhas, que causou uma grande distorção na alocação de recursos, mas como ele está aqui para ganhar dinheiro e não para rezar a missa, ele está comprando essas letras financeiras que, esses CRIs, CRAs, LCIs, LCAs que pagam muito bem. O investidor, né, ele praticamente não corre risco para ganhar um CDI mais, né? Então tudo isso atrapalhou muito os fundos multimercados. E aí com essa pancada em março, a gente vê uma dificuldade maior de prever o que vai acontecer. Então, assim, bolsa foi lá de quase 200 mil para 170 mil pontos. Sim. Mas você não vê ninguém otimista com bolsa. O dólar mesmo, né, tá num patamar ali que não tá nem tão estressado, mas também tá bem longe de um cenário de calmaria. Os juros, acho que está enterrada qualquer aposta de queda de juros. E lá para frente, né, quando a gente fala de juros, não é simplesmente apostar que a Selic vai cair ou subir. Você olha para a curva de juros. Né? Quando você olha para a curva de juros, tá uma coisa quase que estática por um bom tempo. É uma grande... eu nem digo pessimismo, mas é quase que um ceticismo do mercado ao fato de que vamos resolver nossos problemas internos, que está principalmente ligado ao fiscal. Porque não tem jeito, né? O juro não cair no futuro já é uma péssima notícia, porque ele está alto pra caramba, né? A NTNB está colecionando recordes, né? IPCA mais 8, IPCA mais 9, vai embora, né? Sim. Então, dito tudo isso, a gente percebe uma grande dificuldade dos gestores em entenderem para onde o mercado vai. E sabe qual a melhor forma de perceber isso para quem acompanha o Market Makers? A quantidade de gestores multimercados que foram nos últimos episódios. Tem sido muito pouco. Sim. Porque eles mesmos falam, Salomão, não tenho nada de novo para falar. Salomão, pouca coisa está acontecendo. A gente trouxe o Jacurski recentemente. Sim, ele tem uma visão mais estrutural, né? A falência do capitalismo no Ocidente, mas assim, e aí, o que tá bom, o que tá ruim para comprar agora, não... Você fica muito subentendido, porque não tem algo muito claro. Tá tudo nebuloso, né? E ele tem falado de eleição, hein? Talvez a coisa mais clara que tinha, depois de março, foi o call de petróleo. Que todo mundo falava, pô, esse petróleo vai para 100, 120, 150, e a gente falando até $200, porque fechou o Estreito de Hormuz, onde passa boa parte do petróleo, reservas estratégicas estão sendo usadas, mas quando os países verem que vai acabar, vai ter uma corrida para comprar esse petróleo a todo custo, então esse petróleo pode ter um spike muito forte. O petróleo ficou em 70, 80 dólares e tá lá, tranquilão. Até foi a capa não sei quando esse podcast vai ao ar, mas a última The Economist falava sobre o porquê estávamos errados, né? Que é o The Economist falando que eles fizeram lá a projeção com base no que conversaram com o mercado, que o petróleo deveria ir para os 100 e poucos dólares. E ficou ali teve seu momento de estresse, até voltou. Mas já voltou. Né? Se bem que no dia que a gente está gravando, já acabou o cessar-fogo, os Estados Unidos bombardeou o Irã e vamos ver se esse petróleo volta a subir. Mas até isso mostra o quão difícil tem sido acertar a direção do mercado. E no momento que o mercado ganhou convicção de apostar numa queda de juros, apostar num momento mais pró-mercado, mais bullish, tomou essa contramão. E aí, tomar uma contramão já num momento difícil para a indústria, aí fica aquele, vamos jogar na defensiva aqui. Então, nesse momento, a gente está assim, João. Mas aí, olhando dentro do Market Makers, né, tirando o chapéu de podcaster, botando o chapéu de investidor de ações, que a gente tem nosso fundo de ações, tá muito bom para você montar uma carteira de longo prazo. Sem dúvida. Assim, a gente não é poliana, né, de, bolsa barata desde a época de Cabral. Não, beleza, tem muito questionamento sobre isso, mas existem sim empresas que vão sobreviver ao Brasil. Se você acha que o Brasil não vai sobreviver, beleza, então investe lá fora, dolariza tudo. Mas se você acredita que o Brasil vai passar por essa, assim como já passou por todas as outras crises, tem muitas empresas operacionalmente bem, financeiramente azeitadas, né? Quando eu falo isso é caixa positivo, ou dívida baixa alavancagem, bem posicionada no setor que está. Então, assim, ela pode sofrer agora no curto prazo, né? Até porque valuation não é gatilho, ela pode ficar barata por muito tempo. Sim. Mas em algum momento que a crise passar, a gente vai estar bem posicionado com boas empresas que têm um futuro aí muito promissor.
Perfeito, perfeito. E assim, você trouxe um ponto interessante aqui dos multimercados, né? A gente está aqui, né, para falar no final do dia do patrimônio dos clientes, e essa classe de ativo, ela era muito relevante no patrimônio dos clientes há pouco tempo atrás. Ela ainda é uma indústria muito, muito grande, mas ela tem perdido a AUM. A gente tem uma posição aqui na Suno Consultoria, acho que até eu nunca te falei sobre isso, é uma posição um pouquinho mais extrema, mas eu queria ver da tua visão, né, como pessoa privilegiada e que acompanha essa classe no dia a dia, como é que tá a tua visão dessa classe? Eu vi até que você fez uma defesa da classe recentemente, né? Pode Então, discorrer pra gente sobre isso? não, legal, assim, a gente, eu acho que virou um lugar comum falar mal dos multimercados. E a gente, bom, no Market Makers, a gente gosta muito de ouvir todo mundo. Perfeito. A gente foge do consenso. Aliás, quando a gente vê um consenso, a gente procura quem é quem não está no consenso até para validar isso. Isso para tudo, né? A gente até tem entrevistado recentemente alguns políticos, até político de esquerda. Nos nossos investimentos, a gente adora ouvir quem pensa diferente de alguma tese que a gente gosta. Sobre os multimercados, vamos lá. A pessoa da TAG Investimentos, pô, super respeitada, ela jogou luz nessa discussão porque eles fizeram um estudo muito profundo mostrando os problemas dos fundos multimercados. Até o autor, o André Leite, ele começa o texto falando: não me orgulho ou não estou feliz com o que eu estou escrevendo aqui. Algo nessa linha, dizendo que, pô, é uma indústria que ele tem amigos e é uma indústria que ele trabalha, mas ele apontou vários problemas na indústria de multimercado. E foi legal ele ter jogado luz a isso, porque muita gente que tinha opiniões contrárias ou pelo menos complementares, alguns contrapontos, também vieram ao público falar. A gente até fez uma edição na nossa revista do Market Makers, trazendo todos esses contrapontos. E qual que é o ponto final aí dessa história, né? Lá para 2015 e 2016, de fato, multimercado era a última Coca-Cola do deserto, ou a última bebida gelada do deserto, para não fazer um merchan gratuito. E porque realmente não tinha muita alternativa de investimento no Brasil. Não era tão simples internacionalizar carteira. Não tinha ETF, né? Não tinha ETF. Não era tão simples nem o próprio multimercado internacional. Os próprios gestores não tinham tanto acesso assim. E vamos lá. A gente teve uma época muito boa para investimentos aqui no Brasil, que foi a época do impeachment da Dilma. A gente já saiu de um ponto muito baixo de PIB, de bolsa, de juros, então o mato era muito alto. Veio o Temer com a sua equipe econômica, botou teto de gastos, botou previsibilidade, a gente conseguiu baixar uma Selic para 1 dígito de maneira estrutural, né, com bons fundamentos. Sim. E aí, cara, bolsa subiu, juro caiu e multimercado lavou a alma, ganhou muito dinheiro. Então, para aquele cara que estava numa renda fixa, não queria ir para a loucura da bolsa, o multimercado acabava sendo um produto maravilhoso. Não tinha essa enxurrada de renda fixa que tem hoje. E, ao mesmo tempo, foi o fenômeno que as plataformas de investimentos, aí principalmente puxada pela XP, começou a dar acesso para a pessoa física a esses investimentos. O multimercado também não era... Por que o Stuberger, o Xavier, essa turma não aparecia... Nem tinha podcast, né? Mas não aparecia para dar entrevista. Porque eles não precisavam. Porque quem investia neles eram os alocadores, as grandes famílias, family office. O cara não precisava dar entrevista no Infomoney, nos portais mais de varejo. E com essa varejização dos fundos, isso começou a ficar muito mais aceito para o varejo. Então teve lá aquele ponto de conexão. Então, com o motivo, criou-se essa áurea de, os multimercados realmente são muito bons, são muito importantes, porque, eu não vou ter bolsa pra caramba, não vou ter renda física pra caramba, esse aqui faz o meio de campo muito bem. Sim. O que acontece que de lá pra cá, nos últimos 5 anos, os multimercados não têm ido muito bem, resgate pra caramba, e aí a gente bota na conta não só a performance ruim, mas a mudança de regulação que acabou com os fundos exclusivos. Sim. Não podemos deixar de falar da política de comissionamento dos assessores de investimentos. Eles são mais bem remunerados, oferecendo um produto como a LCI, LCA, CRI, CRA, do que um fundo multimercado. Então, além desses produtos, já em termos de relação risco-retorno ser melhor,
tem o incentivo do assessor em mostrar esse produto, porque ele vai ter uma comissão melhor em cima disso. Isso acabou ajudando a acelerar esse movimento. E fora aumento de ETF, muito mais facilidade para você abrir uma conta internacional e dolarizar sua carteira, acesso a outros investimentos, Bitcoin, BET, pode botar a coisa toda que tem lá que acabou pulverizando esse patrimônio. Mas se você conversa com alocadores de fato, eles percebem assim, essa classe ainda tem muita importância, não vai ser do mesmo tamanho que era do passado, até porque hoje tem muito mais caixinhas, né, na alocação, mas nunca vai deixar de ser, nunca vai ser zero. E tem vários casos aí que tem mostrado um resultado muito bom, né? Você pega lá, tem fundos que têm conseguido entregar isso. Mas claramente esses fundos vão ter que passar por uma atualização. Perfeito. Não dá para ser mais um one-man show, ou, né, que é aquele o gestor e rodeado de várias pessoas júnior, mas ele é o cara. A assimetria do mercado diminuiu muito, né? Tem muito mais gente operando, então fica muito mais difícil você se diferenciar. Você tem que ter acesso a estudos mais profundos, você tem que ter acesso a inteligência artificial, a alguma coisa que vai te deixar mais ágil. Então as gestoras vão ter que dar uma atualizada nisso. E aí, no mercado financeiro, a gente tem um privilégio de... Primeiro que estar no mercado financeiro, você consegue se antecipar a boa parte das tendências do mundo, né? É uma maravilha estar no mercado, que é como você estava de camarote, o que vai acontecer no mundo, né? A gente fez uma entrevista recente com um cara que investe em Deep Tech. Então o cara estava falando sobre as novidades que a gente vai ter no medicina, no lado de tratamento de câncer e várias doenças que a gente não tem hoje, né, tão irreversíveis, e a gente vai começar a ver uma melhoria em cima disso, e a gente consegue ver essas tendências só de estar perto do mercado. Pro bem e pro mal, né? Em 2008 a gente viu uma crise chegando enquanto estava todo mundo feliz da vida, né? Mas outra coisa que o mercado nos traz, e aí o mercado brasileiro principalmente, a gente vê o que acontece lá fora e depois de um tempo acontece aqui, né? E 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, foi quase que carimbado o fim dos hedge funds, que seria o similar aos multimercados macro aqui no Brasil. Performance muito ruim, perderam a mão, ETF tá aí, não conseguem gerar alfa, agora é só beta. E bom, quarta cena, hoje Citadel, Point72, Millennium, não só ganharam dinheiro pra caramba, como são casas gigantescas, mas houve uma adaptação à indústria de fundos multimercados. Então, olhando o que aconteceu lá fora e trazendo para cá, quem tenta cravar o fim de uma classe corre o grande risco de errar. Acho que é muito importante entender o que há por trás do que está acontecendo, e o mercado é muito cíclico. Se você acredita que a Selic vai ficar 14% o resto da vida, o juro real vai ficar 8, 9, 10% o resto da vida, cara, então fica lá na NTNB, dolariza o resto da carteira, renova o passaporte, já fica ligado para ser do Brasil. Agora, se você acha que na ciclicidade o Brasil vai voltar a ter um momento bom, assim, a gente vai ajustar as contas, o fiscal vai se azeitar, a gente vai ter voltar para a nota 5, né? O Brasil, aquele país que sempre retorna à média, então vale a pena você ter uma parcela de multimercado no portfólio. Perfeito, perfeito. Acho que bem legal essa visão. Na minha opinião, assim, né, olhando do lado de alocador, né, a Suno hoje ela não tem no asset allocation multimercado, mas não tem mais por filosofia. Em que sentido, né? A gente é uma casa extremamente fundamentalista, então a gente realmente acredita que a gente investe ou do lado do equity, né, comprando patrimônio líquido, ou sendo credor, né, emprestando. Então, a gente enxerga menos papel para apostas, né, mais direcionais. Mas eu vejo muito valor naquele hedge fund que é descorrelacionado. Porque esse cara vai trazer muita importância para o portfólio, né? A gente teve aqui no episódio anterior o Alexandre Frade do Itaú e a gente falou muito sobre isso, né? Sobre coisas descorrelacionadas e como isso agrega no portfólio. Eu acho que o bom multimercado cumpre de maneira excepcional esse papel. Por isso que eu concordo com você que a classe não acaba. Talvez não vai ser 20% da indústria, né? Talvez vai ser 5%, 10%, é uma indústria de nicho, mas ela não acaba. Agora, o que me frustrou um pouco com a classe foi ver que era muito correlacionada com ativos pró-risco, né? Com bolsa, com NTNB, que eu já tenho no portfólio dos clientes. Sim. Então, eu precisaria que isso aqui vá bem quando outras coisas vão mal. Então,
Isso foi o que me frustrou um pouco com a classe. Então, nisso aí, João, a gente até foi atrás, porque foi um dos pontos levantados no estudo da TAG, da alta correlação das carteiras. Mas apesar da alta correlação, a correlação alta não necessariamente indica que as carteiras estavam muito parecidas. É que realmente em março, pegando o evento de março, quase tudo foi para correlação próximo de 1, né? Porque o mercado inteiro caiu. Então, até o BTG fez um estudo desse, é que também aí depende muito de como você analisa, qual é a amostragem de fundos que você pega. O BTG pegou os fundos que eles investem lá, talvez dentro da cesta de fundos deles, eles conseguiram ter essa amostragem mais favorável. Mas qual foi a conclusão do BTG? Que talvez você tinha lá gestor que estava investindo no Brasil, nos Estados Unidos, um outro estava na Polônia, outro estava na Coreia, mas assim, Tudo caiu. quando veio em março, tudo caiu na média de correlação perto de 1, né? Então, parece que as carteiras estavam iguais, mas enfim, mas não estavam tão iguais. Mas, obviamente, esse ponto é um ponto muito interessante para ser analisado, porque quando a gente investe no multimercado, a gente não espera que todos eles, num momento de barata voa, todo mundo vá para a mesma direção. O ponto que quem defende essa descorrelação, quer dizer, essa diferença de carteira no momento de alta correlação, é que março foi um daqueles eventos fora da curva, né? É o Messi entre todos os atacantes do mundo, é o Messi ali, né? Não, eu concordo, acho que a tua idade até fala, né? Em crise a correlação vai para 1, então meio que natural que várias classes de ativo caiu juntos. A gente olhou menos até a correlação entre fundos, assim, deles estarem com a carteira parecidas, olhou mais o IHFA como agregado e comparou com classe de ativo, e a gente pegou mais amplo, assim, 10, 20 anos. Foi um estudo, assim, a ideia era similar ao da TAG, mas num método diferente, né? Um modelo meio econométrico. Então, assim, chegamos a uma conclusão similar. Novamente, eu acho que tem um papel fundamental na carteira, eu acho que tem gestores espetaculares, acho que eles vão ter que se reinventar e acredito que eles vão conseguir, né? E acho que você traz um papel muito bom, que é trazer esse pessoal para falar, para explicar o que eles estão pensando, né? Isso é crucial. Eu não vou ficar aqui citando nomes, mas hoje estava num café com uma grande instituição financeira e estava me contando sobre o fundo multimercado da casa que fechou para captação, que ele já está com mais de 20 bi. E eu falei, cara, mas como assim? Ele fechou para captação num momento desse, né? Que tá todo o multimercado tomando resgate pra caramba, e o cara falou, já estou tão grande que o meu capacete já chegou e eu fechei. Então, assim, vai ter sempre alguém que tá conseguindo fazer o seu trabalho bem feito. É óbvio que, infelizmente, entre os multimercados, né, numa amostra ali de vários fundos, a chance de você ter perdido o CDI é menor do que se tiver ganho, né? Que é bem, na verdade, assim, se você comprou NTNB também há 3, 4 anos, você tá perdendo CDI também, né? Pela abertura ao mercado. Então, não foi só os multimercados. Mas queria sair aqui um pouco do multimercado e explorar um pouquinho mais a tua carreira, Thiago. Você tem uma jornada muito legal. Eu nem sei se você se lembra, mas assim, a gente se conheceu lá atrás num curso da Suno de Value Invest, análise fundamentalista. Nossa, que foi num fim de semana, né? Uma WeWork lá. E tu tava na Infomoney, né? Naquela época você ajudou bastante a Suno, né? Fazia lá... Como era o nome daquele quadro mesmo que você fazia com o Thiago? O Fundamentos. E assim, a gente se conheceu naquela época, né? Aí de lá pra cá, pô, você tocou muito bem a Infomoney, fez o negócio crescer. Você tocou Stock Pickers, tocou Market Makers. Assim, eu queria que você falasse desse lado empreendedor, assim, da tua carreira. Você tinha paixão por jornalismo, o que é que isso te ensinou, assim, mudança de rota? Tá, assim, eu dei muita sorte na minha vida, cara. Eu te falar que eu queria ter feito jornalismo, não fiz porque eu conversei com um monte de jornalista que me falou, cara, essa profissão tá em desuso, você não vai ganhar dinheiro, você gosta de estudar, gosta de número, vai fazer engenharia, vai... Mas também não queria fazer engenharia, então fui para uma coisa mais, na dúvida, vamos para DM, né? Então na faculdade eu me encontro. E é curioso que isso aí foi 2006. Eu tentei de última hora falar, dane-se, vou fazer jornalismo, fui me inscrever no vestibular da Casper, aí o vestibular tinha encerrado as inscrições 2 dias antes. Então por 2 dias, minha vida foi direcionada para DM. Odiava a faculdade, odiava ver a galera chegando social, falando do emprego que tava, falei, nossa, cara, que escolha errada na vida. Mas na faculdade eu conheci o mercado financeiro e me apaixonei, assim, loucamente. Talvez por
por essa coisa de você poder construir o seu próprio patrimônio, suas próprias decisões, né? Não necessariamente criando uma empresa, não necessariamente criando um negócio, respondendo para alguém, enfim. Uma coisa um pouco romântica, mas me atraiu o mercado financeiro. Eu acho que o mercado financeiro talvez seja o melhor lugar para conectar quem gosta de números com quem gosta de história, Verdade. assim, o entendimento psicológico que você tem que ter, interação com as pessoas, entendimento da história, né? A história não se repete, mas rima, né? Tem o comportamento humano também, né? Tem esse lado forte também. Então, assim, tudo você acaba fazendo alguma relação com o mercado financeiro. De uma leitura de um livro do Buffett até assistir Game of Thrones, você consegue ter ali um entendimento que são feitos de pessoas, né? E pegam as pessoas nos momentos mais efervescentes, né? No pânico, na euforia, na ganância, no medo. Cara, é muito instigante. Por isso que... E o mercado financeiro tem um pouco daquela coisa que é um pouco do que é a vida, né? A vida não é de tanto você estudar e aprender a fazer um negócio, você vai fazer certo. O mercado financeiro, você pode estar 40 anos no mercado, 40 anos olhando para a Petrobras, 40 anos olhando para petróleo, você pode perder dinheiro com a Petrobras. Pode. Você pode perder, a maior perda da sua vida pode ser com 40 anos de mercado. Assim, ele nunca vai te levar ao 100% de certeza. Cara, isso é a vida, cara. Assim, é maravilhoso. Você começa a pensar assim e te dá um choque de humildade mesmo. De, puta, não adianta nada você achar, pô, eu li 10 livros do Warren Buffett, então me segue que eu vou... Cara, esquece. Não, isso vai te dar muito estofo para minimizar seus erros, mas boa parte tá também ligado ao seu emocional, ao seu psicológico. Isso é legal pra caramba, é que você pega os caras que têm 1000 certificações, CFA, CGA, não sei o quê, cara, ele pode perder pra um cara que fez o feijão com arroz e investidor comum. Acho que só o mercado financeiro dá essa oportunidade. E você pega as grandes histórias, Stuberger virou gestor de fato 42 anos, o André Jakurski, antes de virar trader, ele foi para Harvard, trabalhou 10 anos como executivo do Unibanco, sabe? Não é também, não, eu nunca vou ser isso porque eu deveria estar operando desde os 18 anos. Não, cara, não é. Acho que tem até momento, eu chego até a acreditar que você virar trader muito cedo, ou um investidor muito cedo, pode até ser ruim em alguns casos, porque você começa a criar vícios que vão ser mais difíceis de você abrir mão quando ficar velho. Sabe aquele cara que sabe dirigir desde os 14 anos, aí reprova 5 vezes a prova prática, porque o cara já bota o braço debaixo, né, do lado da janela, esquece de botar o cinto. É um pouco disso, né? A gente... É bom também a gente dar valor, né, aos momentos da vida. Mas aí, voltando, né, por que eu dei sorte, né? Conhecendo o mercado financeiro, abri uma vaga no Infomoney. E a Infomoney era uma redação feita, né, de jornalistas e não jornalistas. Passei no processo. Já era da XP na época? Mas... Não era da XP, 2 anos antes da XP comprar. E no processo eu ouvi uma frase que me molda até hoje, né? Que é muito legal também o chipzinho que faz. A Valdeli, chefe da redação, quando ela me contratou, ela falou assim: Thiago, na prova de conhecimentos gerais de economia, os economistas foram melhores que você. Na prova de redação, os jornalistas escreveram melhor que você. Mas você demonstrou uma vontade tão grande de estar aqui, mas tenha isso em mente. Pô, foi o gatilho que ela me deu. Basicamente, ela falou: todo mundo é um carrinho que anda a 80 por hora e o seu anda a 60. Então faz a curva mais rápido, chega mais cedo, vai embora mais tarde, vai menos no banheiro, toma menos café. Meio Will Smith na procura da felicidade, assim. Talvez ela não falou isso com essa intenção, mas foi desse jeito que a mensagem bateu em mim. Perfeito. E, bom, corta a cena, 2011 a XP compra o Infomoney e eu comecei a ter mais oportunidades lá. Porque o Infomoney acabava sendo um reduto onde você aprendia pra caramba, aprendia a explicar isso para as pessoas, porque você tinha que escrever rápido, escrever bem, sobre um assunto que as pessoas não necessariamente vão entender. E aí, pô, um conhecimento que você absorvia tão rápido, você acabava indo para outro lugar. Não quero ser jornalista o resto da vida, vou lá para um banco, uma corretora e tal. E quando a XP comprou a Infomoney, eu acabei virando, dizer, um ativo ali que, pô, não, no futuro, ele e mais 2, 3 pessoas aqui vão tocar esse negócio, então a gente não pode perder eles. Perfeito. Então eu acabei crescendo dentro da Infomoney desse jeito, né? Eu me adaptei muito ao modelo XP, de intraempreendedorismo, de criar coisas lá.
E a Infomani, eu imagino, assim, que ainda hoje é, mas era super relevante para originar leads para o grupo, né, assim, É que assim, até 2011, Infomani era bolsa. Uhum. Falava de bolsa, queria saber de ações. E, meu, a XP trouxe a ideia de shopping center financeiro e aí a gente começou a falar de renda fixa, de economia, de fundos, de não sei o quê. Uhum. E eu abracei isso e começou a aumentar a audiência, aumentar a relevância para a XP. E aí eu tive, né, o mérito, a glória, a graça de virar sócio da XP. Em 2015, fui talvez o único jornalista a ter virado sócio lá da XP. E aí ali minha vida começou a mudar, né? Essa coisa de querer empreender dentro da empresa, comecei a criar vários projetos lá. Desde a carteira recomendada da Infomoney, retomamos a TV Infomoney, eu virei apresentador, criei vários programas lá de análise técnica, de entrevistas com gestores, fiz um monte de coisa. Uhum. E aí dentro da XP ainda, em 2019, 18 para 19, eu fui para Rico Investimentos para ser só analista de ações, porque ali eu já, dentro da Infomoney, como eu criei a carteira de ações, eu já fazia esse trabalho de analisar empresas. Uhum. E aí em 2019 eu fiquei focado só nisso, saí da Infomoney, mas ainda estava dentro do grupo XP. E aí foi aí que nasceu o podcast, o Stock Pickers, Sim. que foi uma parceria ali com a Infomoney, né? Eu cofundei o Stock Pickers, deu muito certo. Acho que muita gente conheceu o mercado por conta do Stock Pickers, né? Sim, vocês Acho que rodaram o Brasil. foi um momento unir o útil ao agradável, né? A gente criou um formato legal que não existia no momento de bull market. Foi. Então os gestores queriam falar, as pessoas queriam ouvir, e o formato que a gente fez acabou sendo muito legal, né? Porque o que foi o Stock Pickers, né? Eu já fazia entrevista com os gestores de fundos na Infomoney. Uhum. E essas entrevistas, elas eram muito mais legais no pré ou no pós do que no durante. Sim. Porque o durante a entrevista, o cara estava sempre preocupado com o que ia falar, preocupado com a posição que ele está diante da câmera, não pode falar palavrão, não pode falar mal do governo, não pode falar bem do governo, não pode falar mal do concorrente. Ele fica com tanto não pode, não pode, não pode, que ficava super travado, né? Sim. E aí eu brincava sempre que, pô, eu ia entrevistar o cara, eu falei, aí, o que vai acontecer semana que vem? Ah, prevejo volatilidade. Ah, sério? Volatilidade? Que legal, né? É óbvio que sempre vai ter volatilidade no mercado. Sim. E o Stock Pickers acabou sendo um pouco do... Cara, me fala aquela analogia lá de lojas americanas, você me falou uma vez, que é um camelô que paga imposto e tal. Hoje envelheceu mal essa analogia, né? Mas enfim. Mas acabou sendo muito disso, assim, trazer aquela maneira até mais lúdica de fazer analogias, fazer comparações, metáforas para entender uma tese de investimentos. E, cara, acabou dando muito certo. E ajudou muito a popularizar o mercado, popularizar o entendimento de empresas, e trazer essas pessoas que ficam dentro do mercado que têm um conhecimento absurdo, mas não tinham para quem escoar, porque geralmente eles estavam falando com iguais a eles, né? Então, só que, porra, tem uma massa gigantesca de pessoas que não estudaram as mesmas coisas, não tiveram a mesma origem, não trabalham no mercado, então para elas é aquela gotinha de conhecimento que fazia uma diferença absurda na cabeça delas, né? Sim, sim. Isso aí foi fantástico, assim, para mim o teu principal desafio é fazer esse pessoal que às vezes tem um conhecimento tão acima, traduzir essa linguagem para o popular. Porque a gente fala com muita gente no mercado financeiro que é muito inteligente, mas o cara é tão inteligente que ele chega é meio estranho, né? Assim, não sabe se comunicar direito. Eu e você, a gente conhece alguns desses aí, né? E aí, como é que tu consegue fazer esse cara falar com a pessoa comum? Eu acho que vai muito do... Assim, tem um livro que é meio autoajuda, mas me ajudou muito, tá? Mas ele bateu muito em mim, que foi o Hábitos Atômicos. Uhum. Uma das coisas que ele fala ali você quer mudar certos hábitos da sua vida, às vezes é só você mudar o ambiente que você tá, às vezes é só você mudar as pessoas que você convive. Então, não tinha lido o livro nessa época, mas depois de ter lido o livro, isso começou a fazer sentido quando eu vejo a maneira como eu consigo desconstruir algumas pessoas que são mais engessadas, assim, de falar. Uhum. Porque assim, não vamos citar nenhum nome, mas pega lá um cara super inteligente. Qual é a rotina normal dele? É conversar com caras também super inteligentes,
com alocadores super inteligentes, com executivos, CEOs. Então, às vezes não basta só ser inteligente, ele tem que parecer inteligente, ele tem que usar um termo em inglês, uma coisa mais rebuscada, porque não, às vezes não vai pegar bem. Então, ele até o dia a dia dele força ele a ser uma pessoa mais rebuscada. Mas são seres humanos, também contam piada, também, né, vão no banheiro, né, almoçam, Tem time de jantam, futebol. tem time de futebol, tem alguma paixão, tem defeitos, tem medos, tem ansiedades. Então são pessoas. Uhum. E acho que o caminho é meio que humanizar esses caras, né? Então, não, né, não tem nenhum grande segredo, eu acho, mas o que eu falava para eles quando eu queria fazer isso, né? Eu aprendo muito nas conversas informais com vocês. Eu quero trazer essas conversas informais para o público. Corta lá as piadas impublicáveis, os comentários da concorrência e tudo mais, mas sobra um monte de coisa super legal. Vamos tentar fazer isso. Eu convenci lá, foram 8 gestores a fazer nesse formato. E, pô, se não der certo, a gente termina ali. Mas se der, outros caras vão... Porque é um pouco da... Enquanto você não vê o amiguinho fazendo, você não vai ter coragem de ser o primeiro, né? E como acabou dando certo esse formato, acabou facilitando para as pessoas aceitarem a falarem da vida. Mas tem gestor que ainda é reticente a isso. Tem até no meu podcast, eu coloquei recentemente algumas perguntas como: qual a maior gentileza que já te fizeram na vida? Sim. E teve um gestor que uma vez eu tava colocando essa pergunta, ele foi, cara, muito, assim, sistemático ao extremo, né? Aí eu falei, ó, fulano, cria umas perguntas aqui pra botar no final. Aí ele foi vendo, tá, um livro, beleza. Música? Por que você quer saber uma música, né? Maior gentileza? Que besteira, né? Não precisa saber disso, né? Tipo, ele mesmo tirou a pergunta do ar porque ele considera uma besteira falar isso. Eu falei, puta, eu vou explicar pro cara que não, cara, mas assim, é legal para as pessoas que estão investindo em você entenderem que tem uma pessoa com coração aí atrás da cota do fundo e tudo mais. Tem até para você também mostrar para outras pessoas quem você é uma maneira. E a gente aprende com isso, né? Talvez eles não tenham essa noção, mas a gente tem um pouco de idolatria, não é bem a palavra, mas a gente, pô, eu tô te dando meu dinheiro, cara. Eu tô. Tem sinal de confiança maior É uma que esse. fidúcia ao máximo. Então, porra, cara, por que eu quero saber qual foi a maior gentileza da sua vida? Porque eu quero. Eu acho que vai te falar muito sobre você e pra mim é uma informação importante. Talvez mais importante do que sua opinião sobre o dólar, Sim. sua opinião sobre a bolsa. Sim. Então, eu acho que eu resumo meus 7 anos aí de podcaster como interesse genuíno. Assim, no final do dia, eu sempre tive um interesse genuíno sobre a pessoa que tá do outro lado. Boa. E aí, às vezes, eu vou fazer uma pergunta que pode soar desconfortável, ofensiva, talvez, mas eu sempre deixo claro, cara, não quer responder, não responde, mas eu tenho... Se eu perguntar é porque eu tive um interesse genuíno de perguntar. Só não me diga, não pergunte isso, porque eu vou ficar com mais vontade de perguntar. Perfeito, perfeito. E assim, você falou, né, do empreendedorismo na XP, e depois você saiu para empreender por conta própria, né? E construiu, em pouco tempo, uma marca de extremo sucesso, um reconhecimento, acho que até maior do que era o Stock Pickers. O que é que mudou para você quando foi sair do empreendedorismo interno, que eu acho que tem os dois lados da moeda, né? Tem menos risco, mas tem menos upside também. Exato. E como é que foi, assim, virar essa chavinha para quase eu por eu mesmo, né? Obviamente não é só você tem sócio, mas assim, você sozinho com aquela cabeça de dono, como é que foi essa linha de construir a marca independente? Cara, foi um processo meio natural, porque o Stock Pickers foi ganhando uma... ele foi ganhando uma autonomia, quase como se ele fosse um organismo vivo que foi tendo o seu próprio movimento, né? Mas ele não era. Ele era uma área da Infomoney, um programa da Infomoney até, né? Como tinham vários programas da Infomoney, é que ele acabou ficando maior do que a gaiola que ele estava. Sim. Então eu queria, de fato, fazer mais coisas, né? E, pô, como eu percebi que os interesses da XP pro Stock Pickers e para mim eram diferentes dos meus interesses, eu resolvi sair para fazer por conta própria. Tão simples quanto isso, sim. Foi uma decisão meio que natural, assim, até,
eu tava numa fase também na minha vida que... E aí também vai muito, né, dos nossos momentos de vida. Eu tava num momento em que eu... Nem casado eu era ainda, eu tava noivo, mas então não era casado, não tinha filhos, me considerava jovem, né? Ainda me considero, mas era mais jovem ainda. Tinha uma liquidez ali que, pô, se der errado, eu me seguro aqui. Sim. Então, assim, é uma confluência de fatores que me deixou confortável para dar esse salto no escuro. Porque é um salto no escuro. Sim, empreender. Eu não estava criando uma nova, sei lá, algo que já é comprovado de sucesso no Brasil. Eu estava criando uma empresa de podcast. E você pegou meio que uma maré contra ainda, né? Assim, de bolsa, não tava querendo... Pois não, já... Quando eu tive a ideia, tava, mas até nascer a empresa já tinha virado tudo, né? E então, assim, pô, mas você vai criar uma empresa de podcast, mas para falar especificamente de ações, não era uma ideia boa, nem hoje sou uma ideia boa, né? Mesmo com, talvez você vê aí com Flow, Podpah, mas sei lá, olha o que eles fazem e olha o que a gente faz, né? Um produto até meio, bem diferente, né? Bem diferente. Eu encaro até o conteúdo que eles geram, eu brinco que é para uma audiência mais passiva, né? O cara que eu, eu não sei se alguém só ouve esse podcast. Às vezes o cara ouve enquanto tá jogando um jogo no computador, enquanto tá Tá no metrô. trabalhando, tá... Cara, tem episódio de Market Makers que não dá pra você ouvir trabalhando, não dá pra você ouvir enquanto tá... Às vezes nem na academia dá, porque se alguém fala alguma coisa no meio do caminho, você perdeu, pô, vou ter que voltar, porque... Teve uma época que eu tentava ver o Market Makers na academia, eu nem malhava nem ouvia, eu parei com isso. Porque, cara, é profundo, é denso, e aí numa época de, pô, as pessoas querem tanto explicações rápidas, me fala em 2 minutos por que o mundo vai acabar aí daqui 50 anos. Não pode ser em 3, tem que ser em 2. Em 3 minutos já era, já perdeu minha atenção. E aí a gente vai lá, os podcasts com 2 horas, e o pessoal reclama que tá curto. Não, cara, podia ser 3, podia... Então, mas na época parecia uma ideia meio ruim, assim, mas era o que a gente queria fazer, e era o que a gente acreditava que ia dar certo. Não foi um salto totalmente no escuro, que a gente teve lá, a parceria ainda tem, né? A Empíricos é nossa sócia. Empíricos, né? Hoje é uma empresa do BTG, então a gente tinha uma sociedade direta com Empíricos e indireta, agora bem mais direta com o BTG, que deu lá vamos dizer, o incentivo financeiro para botar esse projeto de pé. A marca, que também ajudou muito, né? Enfim. Mas acho que o empreendedor, ele tem um pouco de irresponsabilidade aí, né? Talvez se pensar muito, não faz. Se pensar muito, não faz, e eu tava num momento da vida que me permitia dar esse salto, assim. Então, as pessoas falam, mas deu certo rápido o Market Makers. Não, foi demorado pra um caramba, assim, porque era acordar e dormir por quase 2 anos, vendo a XP indo bem, o Stock Pickers indo bem, tudo que eu fazia indo bem, e eu pensando, cara, será que eu fiz o certo? Será que, tipo, 2 anos parece pouco pra quem tá de fora, mas é uma eternidade pra quem tá dormindo e acordando pensando nisso, né? Sem dúvida. Mas, puta, me trouxe uma maturidade, eu sou muito, mesmo que não tivesse dado certo, deu certo, assim, porque a maturidade que me trouxe, o entendimento de relação com pessoas, criação de equipe, um olhar mais de longo prazo, não olhar só para o que você faz, mas o que está ao seu redor. Acho que isso tudo foi bem importante. Legal, e assim, no Market Makers vocês fizeram uma mudança recente, né, que além de só falar com gente no mercado, vocês começaram a falar com políticos, professores, filósofos, às vezes o político até de esquerda, né, que aí o pessoal do mercado torce um pouquinho o nariz. Qual foi o objetivo, assim, dessa mudança editorial? Desculpa, eu posso botar água aqui? Vai lá. Pô, o cara Só chega a porque- garrafa d'água. Eu achei que ia acabar a água, muda a bala. Não, é porque eu virei assim, não caiu. Eu falei, deixa eu abrir, botar tem um canudinho ali. Eu vou tirar aqui o... Ele olhou assim pra mim, eu achei que tinha acabado a água. Não, é que deixa eu deixar aqui. Vou deixar aqui assim para não sujar.
É deixar aqui. Desculpa, eu posso responder ou manda bala? É melhor a gente fazer a pergunta. Tá. E nem lembro o que eu falei. Fecharam, vamos lá. Perfeito, Salomão. E você falou com muita gente do mercado, gestores, e mais recentemente, né, quem acompanha já percebeu que você ampliou um pouco o escopo. Uhum. Então hoje você está falando muito com políticos, filósofos, até políticos de esquerda, que às vezes o mercado a gente sabe, né, que pensa de determinada maneira, torce um pouco o nariz, né? Aí o que é que motivou essa tua mudança editorial? Cara, sabe que eu tento lembrar o que fez a gente gatilhar essa mudança. Eu não lembro exatamente, mas o que eu sinto dessas conversas, tá? E acho que bom, primeiro, eu sou muito entusiasta do tentativa e erro. Vamos tentar uma coisa, deu certo, continua, deu errado, stop. E quando a gente fez um primeiro episódio com uma pessoa mais de fora do mercado, que deu muito certo, Qual foi muito mesmo? certo. O primeiro foi com um cara chamado Sérgio Habib. Sérgio Habib. Esse Sérgio eu não vi. Habib é talvez o maior especialista. Eu brinco que ou ele é o maior especialista de carros do Brasil, ou ele é o maior bullshiteiro do Brasil. Porque quando ele senta na sua frente, ele traz 720 estatísticas sobre a indústria de carro do mundo todo. É uma máquina ambulante de informação sobre carros. A gente trouxe ele para falar sobre o fenômeno dos carros elétricos, se isso de fato vai vingar. Muita coisa que dava para falar, né? A China exportando os carros, destruindo a indústria montadora da Europa e tal, não sei o que. Então, foi um papo que conectou contexto geopolítico, market cap de montadoras, entendimento do mercado da Localiza. Foi super divertido. Bombou. Mas eu não sabia se a galera ia gostar. Sim. Porque, pô, a gente não deu um call. Não falou compra Localiza, vende Localiza, ou nada. Foi um papo legal. E aí esse papo, eu tenho lá minha lista no WhatsApp, que aí tem um monte de gente lá que recebe, e eu mando lá, sempre que sair um episódio novo eu mando lá. E é uma lista, né? Então sei lá quantas pessoas recebem, centenas, milhares, mas não é todo mundo que responde obrigado, né? Porque E um gestor de ações, que investe só em ações, há uns 20 anos ele só investe em ações, nunca respondeu essa lista. Se me perguntasse se ele tá na lista, eu não saberia responder. Mas ele fala, Salomão, feedback sobre o último episódio de carros. E manda um áudio de 2 minutos. Eu pensei, nossa, fudeu. O cara vai falar, mano, agora vocês viraram vocês traíram o movimento, vocês agora estão falando qualquer coisa, volta a falar com o gestor, volta a falar. Nada disso. O cara mandou um áudio falando, eu invisto no mercado há trocentos anos, só de Localiza eu sou acionista há uns 12 anos, e cara, eu ouvi nesse episódio coisas que eu jamais tinha ouvido em conversas com a empresa, com concorrentes, com qualquer pessoa do setor, aprendi coisas novas vendo esse episódio. Então, um conselho, começa a falar com mais gente de fora do mercado. Pô, tô aí, ó. Então assim, eu não sei exatamente qual foi o gatilho. Certamente, o chamar o Sérgio Habib não partiu de mim, mas partiu da nossa produção, que por olhar o YouTube, uma métrica muito mais de resultado, fala, cara, tem um fulano aqui que tá indo nos canais de podcast que dá muita audiência quando vai. Vamos trazer pra cá pra ver o que vai dar? E deu muito certo. Tiveram outros caras que a gente tentou isso, que dá muita audiência em outros canais e não deu tão certo no Market Makers. Mas esse aí em especial, aí eu falei, porra, então tem um valor não só pra gente, de ouvir esses caras, porque a gente aprendia, mas a gente, talvez um dos grandes erros de empreendedor é você ser apaixonado pelo seu próprio produto. Então você faz um negócio que é legal pra você, mas não é legal pra ninguém. Então você morre com o seu produto aqui, né? Então, mas a gente gostou, a audiência gostou, e aí a gente começou a fazer mais, a gente começou a ampliar, e cara, faz muito sentido isso, porque a gente não divide nosso cérebro em caixinhas de conhecimento, né? Talvez na escola a gente fazia isso, não, agora é aula de matemática, agora é aula de geografia, agora é aula de física, mas a vida é muito mais multidisciplinar, né? A vida é muito mais essa conexão das coisas, e, puta, dá pra pegar vários exemplos aí. Quantas vezes já falaram que o Paulo Cantando no mercado e o Paulo Guedes lá na época de banco lendo Darwin sentado numa sala de reunião. Falar em Darwin, tem um próprio livro de um gestor indiano espetacular, tudo que eu aprendi sobre investimentos com o Charles Darwin.
trazendo a teoria do Darwin ao mercado financeiro, assim, absurdamente bom e faz muito sentido. E, na boa, depois de você ler o 12º livro de Valuation, o aprendizado que você vai ter vis-à-vis a leitura do primeiro livro de Valuation, ele é muito menor, começa a ser algo muito marginal. E, ao mesmo tempo, quando você abre a cabeça para ouvir outras coisas, isso vai te tornar uma pessoa melhor. E, no fundo, é isso, João. Eu penso muito em ampliar o conhecimento te torna uma pessoa melhor. E, consequentemente, você vai ser um investidor melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Gostei muito dessa visão. Assim, o Munger fala muito sobre isso, né? De você ter os primeiros princípios de tudo, né? O Munger, assim, é nossa inspiração absurda. O melhor livro que eu leio na vida e recomendo para todo mundo é um livro que envolve o Munger, a história do Munger. É um livro... Não é o Almanac. É um livro do Peter Bevelin. O nome do livro é All I Wanna Know is Where I'm Going to Die, So I Never Go There, né? Que é uma frase que ele já falou várias vezes, que tudo que eu quero saber é onde eu vou morrer para eu nunca ir para lá. E esse livro é espetacular, assim, é um livro que é uma pessoa que entra numa biblioteca. A primeira página do livro é a ficção, o resto é tudo realidade. E essa primeira página é uma pessoa que entra numa biblioteca e fala: eu preciso ficar mais inteligente porque eu tô cansado de tomar decisões erradas, porque nas últimas 24 horas eu perdi meu emprego, perdi minha mulher, perdi meus amigos, perdi tudo, e eu preciso ficar mais inteligente. E aí o bibliotecário aponta para ele a sala do conhecimento, The Wisdom Room. E nessa sala estão sentados Warren Buffett e Charlie Munger. Não conheci. Aí ele entra na sala e o resto do livro é esse cara conversando com o Charlie Munger, com Warren Buffett e com o bibliotecário e perguntando sobre a vida, sobre casamento, sobre investimento, sobre amizade, sobre tudo. E todas as respostas do Munger e do Buffett são citações de coisas que eles já falaram em alguma reunião, em algum livro, em alguma entrevista. Então, assim, o trabalho de pesquisa, que é bem pré-inteligência artificial, é absurdo. O cara fez um trabalho de pesquisa incrível. As últimas 100 páginas do livro são todas as referências de onde ele tirou as coisas. E o próprio bibliotecário, até para dar um contexto maior, às vezes ele traz uma frase do Churchill ou Aristóteles para ajudar também a dar um contexto. Então, assim, é uma leitura espetacular, assim, e traz muito sobre essa filosofia do Munger. Essa eu vou ler, genial. Então, cara, o livro é tão bom que eu nunca terminei. Porque eu fico com dó de terminar. Eu falo, cara, esse livro é bom demais de terminar, cara. É muito bom. Mas eu recomendo para todo mundo aí que quer saber mais sobre a filosofia de vida, né? Que é isso, né? Não é uma filosofia de investimento, né? Mas se aplica, né? Se aplica, mas é que assim, o Munger investidor é o mesmo Munger pessoa. Então, assim, não tenho... O Abel Ferreira, né? Eu acompanho todas as coletivas do Abel Ferreira por dever alviverde de coração. Ele fala muito isso. O Abel treinador é o Abel marido, é o Abel pai, né? Então, eu não tenho muito como fazer essa distinção. Ele fala que nos anos que ele ganhou os maiores títulos do Palmeiras, foram também os anos que ele foi um pior pai, um pior marido, mas é o mesmo Abel. Então não existe essa divisão de... Não, o Abel treinador é isso, o Abel pai já pensa de outro jeito. Assim. Essa frase do Munger assim, é muito genial e se aplica muito à vida e investimentos, né? Eu usei essa frase até para exemplificar uma decisão de investimento que a gente tomou recente no nosso consultoria. A gente faz alguns club deals e que envolvem fundo imobiliário. E aí, quando, obviamente, eu compro fundo imobiliário, eu estou exposto ao beta desse setor, né? E aí a gente estava analisando se iria ou não fazer um hedge do IFIX. Eu falei, cara, onde é que a gente morre aqui, né? Onde é que a gente não entrega o retorno esperado? É se a eleição vier uma volatilidade insana, o IFIX cair 15%, aí é onde a gente morre. Então eu não quero ir para aí, cara. Vamos fazer um hedge aqui, vamos fazer um swap, comprar uma put. Estamos nesse momento que eu tá. Então serve para a vida, serve para os investimentos, assim. Sabe que no livro ele faz uma analogia que ele fala assim, muita gente se questiona de como que eu faço para ser um marido ideal, o que eu tenho que fazer para minha mulher ser feliz, né? Ou no caso dá para ser adaptado, o que uma mulher tem que fazer para enfim. E ele responde assim, na verdade você tem que reverter, você tem que inverter essa analogia. Então pensa no seguinte, pensa no que deixaria ela triste e não faça. Então é muito disso, Tell me where I'm going to die, so I never go there, né?
O que deixaria sua mulher triste? Exato. Isso aí deixaria triste. Então não faz. Então, Então, assim, você não fazer o que deixa ela triste é muito mais fácil do que pensar no que deixaria ela feliz e fazer. É mais fácil não fazer o que vai deixar ela triste. É mais fácil não ir pra onde você vai morrer. A outra frase assim, genial que eu acho do Munger, essa acho que pouca gente conhece, é quando pergunta para ele do Elon Musk, né? Fala, cara, Tesla tá subindo pra caramba, e aí? Você compra, você vende? Ele fala, cara, eu nunca compraria e eu nunca venderia descoberto, né? Porque tinha gente pensando que vendia descoberto, que ele falou, cara, o Musk, ele é estranho pra caramba, né? Extremamente peculiar, um cara totalmente esquisito. Mas talvez ele não esteja errado 100%. Vai que ele acerta aí alguma coisa que ele acredita e aí, pô, se você tá achando, você tá lascado, né? Ele usa até uma anedota lá em inglês, né, que é nunca subestime o homem que se superestima. Né? Never underestimate the man who overestimates himself. Que é literalmente o Musk. Você vai pensar, o cara é tão maluco e acredita tanto que vai colonizar Marte, que, cara, se ele colonizar, Não, pode ser que dê certo. E pode até que ele não colonize, mas até ele não colonizar, você já perdeu muito dinheiro, né? Botou IA e fez não sei o quê. Então, cara, eu refleti muito sobre isso quando me perguntaram do SpaceX, assim. Eu falei, cara, eu tenho muita dificuldade de comprar numa abordagem fundamentalista de enxergar aqui o valor. Mas eu também não vou falar pra ninguém shortear esse negócio, não, porque, cara, vai que o cara tá certo. Então, esse princípio, assim, do Munger, acho que essas frases dele é genial, né? Ele faz muita falta, né? Sim. Faz muita falta. E, Salomão, um outro ponto, assim, que eu achei bem interessante no teu modelo de negócio é que você tem o que na Faria Lima falam que é skin the game. Eu prefiro chamar de pé em jogo, tem gente que fala que é outra coisa. Mas você criou, de fato, um fundo onde você aloca lá o teu capital, os teus sócios. Conta pra gente, assim, como é essa experiência. Isso aumenta a pressão, reduz? Como é que é isso pra você? Cara, é muito... É quase que uma consequência natural. A gente sempre... O que me trouxe para o mercado financeiro foi o mercado de ações. Sempre fui apaixonado por estudar empresas. Tirei o CNPI, fiz os MBAs e tudo mais. Sempre estudando empresas. E eu conheci um cara mais apaixonado do que eu, que é meu sócio, Matheus. E quando eu falei para ele que eu queria criar o Market Makers, eu deixei bem claro para ele, cara, eu não quero ser só um podcast, eu quero... Pô, a gente estuda isso, a gente conversa com o gestor, a gente conversa com o CEO de empresa, a gente conversa com o fundador, a gente faz tudo ali da festa e não vai curtir a festa. A gente tem que ser investidor, a gente quer fazer isso. E a gente viu que a melhor maneira de fazer isso era através de um veículo, um fundo de investimento, que aí a gente permitiria que, primeiro, as pessoas vissem o nosso resultado e, segundo, as pessoas pudessem embarcar com a gente. Então, pô, você quer investir com a gente? Vai lá e faça o investimento conosco, né? No começo, né, como a gente não é uma gestora, né, no começo a gente fazia o mesmo modelo que tinha da Empíricos com a Vitrio. A Vitrio criava os fundos e esses fundos eles se inspiravam nas carteiras que a Empíricos montava. E era mais ou menos o que a gente fazia ali. Né? Só que agora a gente se tornou consultor do fundo. Então o Matheus é um consultor contratado para fazer a gestão. Na prática, acaba dando mais agilidade ali pra gente, mas o princípio deixou mais alinhado ainda o nosso princípio, que é, cara, a gente quer investir naquilo que a gente acredita, propagando as nossas ideias, né? Então não é um fundo tático, não é um fundo que faz trading, não é um fundo... É um fundo até meio chato, assim, é um value investing de ações long only, e a gente não quer encontrar a bola da vez. Tem muita coisa que a gente até brinca, né? Quando você faz a analogia do onde eu vou morrer com isso. Talvez onde a gente vai morrer cara, se dá uma porrada que o juro despenca, tudo sobe, talvez o nosso fundo fique até um pouco para trás, porque a gente tem tanta coisa com um fundamento tão sólido, até uma liquidez menor e que, sei lá, vou pegar uma que a gente tem, a Celesc. Talvez a Celesc vai dar nada se a Selic despencar e tudo mais, só que assim, uma empresa extremamente bem gerida, apesar de ser estatal, com um desconto absurdo, entregando resultado espetacular, e então é o tipo de coisa que a gente gosta de fazer lá. E aí no lance da pressão, eu vou te falar que isso nos tornou até melhores entrevistadores, melhores empresários, empreendedores, enfim, o termo que quiser usar,
Porque a gente está o tempo todo estudando negócio. Talvez a gente não teria a mesma motivação de estudar negócios se a gente não tivesse investindo nesses negócios. A gente, pelo fato de ter criado uma empresa, a gente até isso é muito latente, assim, a gente se tornou muito mais empático às dores que um CEO, um fundador está passando, porque a gente se coloca de uma maneira mais fácil no lugar dele. Talvez seja um ponto até que nos diferencia em relação a outros gestores. Pessoas que foram só investidores ou só analistas a vida toda, às vezes não sabem o que é criar um negócio, ver esse negócio tendo algum problema, tendo algum perrengue que é non-core, né? Alguma coisa que foge da sua atividade principal, que acontece. Acontece. Tem uma summer job trabalhando com a gente, não estamos em summer, né? Mas o winter, mas tem uma menina que tá trabalhando lá com a gente agora nesse mês. E ela falou, mas o que você faz aí, Thiago? Eu falei, olha, meu trabalho é fazer pouca coisa, tá? Porque, na verdade, eu tenho que fazer quando realmente acontece um problema, eu como CEO tenho que entrar lá e atuar, mas assim, eu tenho meus líderes, ou melhor, os líderes de área que se reportam a mim e são a eles que eu dou essa fidúcia e acompanho o trabalho da empresa. Mas eu, em si, eu não tenho muita coisa que eu preciso estar fazendo o tempo todo, tirando os podcasts e tudo mais, porque a hora que estoura uma bomba é aí que eu entro e tenho que resolver, né? E, infelizmente, é raro, mas acontece. É raro, mas acontece muito. E assim, falando aqui um pouquinho do fundo de ações, né? A gente ainda vai entrar no período eleitoral. No começo você falou de um monte de coisa, cenário macro, petróleo, a gente nem falou tanto de eleição, né? E a gente tá nessa linha de uma bolsa que em tese tá barata, a gente voltou para um patamar de preço-lucro muito baixo. Como é que você enxerga a situação mais da bolsa brasileira hoje e ainda mais nesse risco eleitoral? Tá, assim, eu fujo um pouco dessas análises de bolsa barata, até porque a nossa maneira de investir, ela foge um pouco de poucas ações que a gente investe estão no Ibovespa. Eu acho que é muito mais até um entendimento de como o mercado está vendo a bolsa. E até pelo fato do Ibovespa ter uma concentração grande em setores que... setor financeiro, commodity, você pode até fazer um Ibovespa ex Petro-Vale, mas ainda assim bancos são... 30%. Pô, difícil você falar que os bancos estão em crise, né? Então eles acabam não refletindo tanto a realidade do mercado, mas dá um bom termômetro do mercado. Eu gosto mais de olhar para algumas outras métricas que hoje falam mais do que isso, né? A subalocação de fundos de pensão, investimentos de maneira geral em bolsa, queda da liquidez, a diminuição da bolsa em termos de participação nos índices globais, a diminuição de quantidade de ações negociadas, né? Por causa, seja pelas OPAs feitas, listagens lá fora, ou controladores recomprando ações. Então a gente tem aí várias métricas que mostram que na relação oferta e demanda a bolsa pode ter um grande movimento, não só pelo valuation em si, mas até pela falta de dinheiro mesmo, né? Que quando esse dinheiro voltar, talvez a grande diferença desse fundo que a gente está vendo, né? Desse momento mais difícil para a bolsa em relação a outras épocas, é que a mola parece que comprimiu muito mais em termos de saída de capital e importância nos portfólios gerais, né, de grandes gestores. Dito tudo isso, eu acho que a eleição por si só, ela pode ser algo que vai destravar essa mola, né, principalmente se aí tirando qualquer partidarismo aí, tá, cara? Mas assim, é nítido que o mercado não vai ficar confortável com o Lula 4. Sim. Porque o Lula 3 não foi favorável para talvez o nosso grande problema, que é o fiscal. Por mais que o governo fale que trabalhou nisso, os números não mentem. Assim, o governo andou em várias agendas importantes, pegar a reforma tributária e tudo mais, e importantes para eles, né? Pô, é um governo de esquerda, é um governo que vai ter propostas mais sociais, então assim, a gente não pode ignorar que eles vão olhar muito mais para esse lado. Mas abriu espaço para uma gastança muito maior e uma dificuldade maior de negociar
entre Congresso e Senado e a própria presidência que pode enfraquecer o próximo governo, né? Que a gente acredita que o próximo governo vai ter que tomar medidas mais duras. Sim. E se você não tem a Câmara do seu lado, a gente já viu que isso aconteceu em outros governos, né? Bom, o impeachment pode ser uma solução, mas é uma solução que geralmente a gente sangra muito até chegar lá. E diferente da Dilma, o Lula tem uma popularidade muito maior, então precisaria piorar muito para que isso acontecesse. Enfim, mas ele nem foi eleito, já tô falando de impeachment, mas só para mostrar um pouco como é que é a cabeça da galera do mercado. Mas Sim. E até por isso também, João, que puta, a gente não gosta de olhar para a eleição como um gatilho para investir na bolsa. A gente entende a importância que ela pode ter para a bolsa, mas hoje já tem ativos extremamente interessantes para que você corre um risco muito grande de você não estar posicionado e acontecer algo muito bom, vis-a-vis o que você pode perder caso algo ruim aconteça. Acho que a assimetria joga a favor caso você compre bons ativos. Dito tudo isso, o próprio mercado está numa fase meio de stand-by, né? Essa eleição tende a estar não havendo uma surpresa, vai ser Lula contra Flávio, e o Lula com uma ligeira vantagem em relação ao Flávio nos momentos atuais. Mas como a gente viu em quase todas as últimas eleições, o não havendo surpresa basicamente não existe, né? Porque uma eleição um avião cai, o outro uma facada, o outro na véspera da eleição, um jogando granada na polícia, o outro apontando a arma para o pessoal. Então, assim, surpresas acontecem e acontece com tanta frequência que a surpresa é não acontecer algo, né? É verdade. E Salomão, acho que outra perspectiva que você tem você fala com o investidor profissional, que vive disso, só veio disso a vida inteira, mas hoje, pelo Market Makers, pelo M3, que é uma iniciativa bem legal de vocês falam muito também com o investidor comum, né? Pessoa física comum. Qual você vê que é a principal diferença? O que é que esse investidor comum, que as pessoas chamam de varejo, tenta copiar do profissional e às vezes erra? Como é que você enxerga essa dicotomia? Cara, acho que é muito clara essa diferença quando você vê que o profissional é muito mais munido de informação, de acesso, ele tem muita coisa que vai jogar a favor dele. Né? O investidor profissional, dependendo quem for, consegue um one-on-one com o André Esteves para falar do BTG, com o Milton para falar do Itaú, mas isso não é garantia que ele vai ganhar dinheiro. Isso até atrapalha. Pois é, às vezes a proximidade pode te deixar até viesado não, cara, esse cara, eu conversei com ele, esse cara é espetacular, é lógico que ele vai tomar boas decisões. E a gente vê vários casos aí de empresas que estão tendo um grande problema e eram executivos inquestionáveis, né? Você pega de Americanas, a Cosan, a Localiza recentemente, Renner, Asas, né? Que é a Arezzo com a Grupo Soma, enfim. Mas você tem esse acesso, você tem esse conhecimento, você tem muito mais vantagens. Qual que é a desvantagem do investidor profissional? É que ele faz isso de maneira profissional, então ele tem que fazer, né? Eu brinco que é o goleiro no pênalti que nos 4 primeiros pênaltis ele fica parado no meio e os 4 pênaltis vão no canto, e se no 5º pênalti ele não pular, aí a torcida vai arrancar a cabeça dele, né? Porque, cara, você tá aí trabalhando, não vai fazer nada, né? Às vezes o mercado não te dá muita oportunidade, mas você tem que estar o tempo todo posicionado, você tem que estar, né, no caso de um fundo de ação, você tem que estar no mínimo 2/3 comprados, né, você tem que estar o tempo todo fazendo alguma coisa. Tem uma pressão performance muito grande, né, que se você não performar, você toma resgate. Né? E aí, se você toma resgate, talvez você não consegue reter a sua equipe, porque você não vai conseguir pagar o bônus, aí o cara já está sendo assediado para ir trabalhar em outro lugar, você tem que fazer uma gestão de RH. Então, assim, ônus e bônus para tudo na vida. Aí a vantagem do investidor de varejo é exatamente tudo isso que ele não precisa ter. Cara, o seu cotista é você mesmo. Então, se você tá indo mal, é você com você mesmo. Se não tem nada para fazer na bolsa, é você com você mesmo. Se você quer deixar 100% do seu patrimônio em uma única ação, é você com você mesmo. Então, o investidor de varejo que sabe usar isso a favor dele e não cai na cilada do, meu amigo aqui tá dando 16%, eu tô dando só 14,5%. Não, vou copiar o que ele tá fazendo. E não, cara, não... Ainda tem uma visão, a maioria aproveita desse benefício ou não? Cara, aí, dentro do M3, aproveita, sim, porque lá no M3 é um cara que já... O fato dele estar ali bebendo com a gente
Então é quase como um cara que olha o mercado de maneira profissional, mas ele tá Com como ele tá com o benefício de ser um amador. Amador no sentido de não profissional. Né? Então é uma galera que já tá também no estágio de vida, que já tá num phase-out do lugar que trabalhava, ou a empresa que ele tinha, já tem um clube de investimentos, já tem às vezes até um fundo, então já encara o mercado de uma maneira um pouco mais séria já há um bom tempo. Então eu acho que eles aproveitam sim e dão show, assim, tem uns caras lá que até de tanto estudar, a gente gosta de conversar até com eles, porque não tem os vícios que um cara de mercado tem para falar de determinado setor. Pô, isso é legal. Assim, essa parte do comportamento é crucial. Até contei uma história aqui no podcast que eu tinha concluído um ano com um cliente e a performance da carteira tinha sido espetacular. Assim, tinha dado 27% no ano. Mas era naquela época que o mercado estava mais favorável, né? No bull market. E eu sentei para fazer a reunião de final do ano e assim, era uma carteira diversificada, nem que era só bolsa, uma carteira diversificada. Pô, 27% no ano, cara, espetacular. Achei que ia ser a reunião mais fácil da minha vida. O cliente tava com raiva, porque o amigo dele tinha dado 35, comprado em via varejo, coin, esse tipo de coisa, né? Que depois caiu 90. Então, essa parte de comportamento é crucial. Na tua visão, isso é mais importante que a técnica? As duas coisas não dá? Não, muito mais. Porque o comportamento é o que vai te matar. A técnica, sei lá, não tem como fazer um curso de valuation e ele te ensinar a comprar o que era para vender, né? O valuation vai te mostrar o que tá caro e o que tá barato. O comportamento que vai te ferrar. O comportamento que vai fazer você alavancar quando deveria estar reduzindo posição. O comportamento que vai fazer você seguir o FOMO. Comportamento que vai fazer você sair na baixa e entrar na alta. Comportamento é a coisa mais importante e é mais difícil de aprender com os livros. Os livros ensinam, mas às vezes a gente tem que sentir na pele e sentir muito na pele, né? Pegar uma camada bem profunda da pele para você aprender. Então, sim, o comportamental é muito mais importante que o técnico. O técnico é fundamental, mas o comportamental é o que te mata. Esse comportamental é o principal desafio que a gente tem aqui na Suno Consultoria, que a gente tenta acompanhar, né? Tem um estudo bem legal da Vanguard, que é de advisor, né? Basicamente é um mapa para o advisor acompanhar o cliente. E ele estima como o advisor agrega valor para o cliente. Aí tem lá, asset allocation, regra de resgate, ser eficiente em custos. Mas sabe qual é o pedaço que ele fala que mais adiciona para o cliente? Ele chama de behavior coaching, que basicamente é não deixar o cliente fazer besteira. Ele estima que adiciona 150 bits por ano, né? 1,5%. E esse é o maior desafio, assim. Às vezes a gente consegue, às vezes não, né? O cliente é muito emocional, mas esse desafio é tremendo, né? Tremendo, tremendo. Para esse investidor, assim, que já entendeu que tem que investir por longo prazo, mas passa por esse desafio, você tem algum recado aqui para a gente caminhar para o fechamento? O que é que ele tem que se atentar? O que é que ele tem que se blindar para ter essa visão de longo prazo? Cara, tal qual eu não sou religioso, mas eu gosto de fazer essa analogia do padre da missa de domingo. Eu fui muito na missa quando era mais novo. Dificilmente ele vai falar alguma lição nova, mas às vezes é bom você ir lá para lembrar daquilo que você não pode esquecer. Então, cara, se a pessoa já tem uma visão de longo prazo, ela já entendeu isso, revisite essas lições para não esquecer daquilo que você... Aliás, lembrar sempre daquilo que você não pode esquecer. É muito fácil cair na tentação do mercado. É muito fácil, porque não vai estar lá na capa do jornal compre boas empresas que tá muito barato. Vai estar lá, Ibovespa cai 5% e você é um idiota de estar comprado e, sabe, vai estar sempre aquela visão de que, putz, o preço a cotação do que você tem é o que te diz se você é inteligente ou se você é burro. E não é, cara. Assim, não é. Então é uma luta sua com você mesmo. Então é não esquecer daquilo. Se você já entendeu que é a longo prazo, então revisite as lições. Não, pô, ao invés de ler, sei lá, um livro novo, lê de novo o Almanac de Charlie Munger, lê de novo o Bola de Neve, lê... Tá lá, tá tudo lá. Assim, não tem muito segredo, assim, né? Pelo menos é como eu encaro a vida, tá? Eu acho que essa visão de longo prazo, ela, pra mim, ela é muito mais libertadora. Que eu posso me dedicar a muitas outras coisas, assim. Eu não preciso ter uma opinião sobre SpaceX, eu não preciso ter uma opinião sobre NVIDIA. Talvez se eu tivesse me debruçado e me dedicado, poderia ter feito um trade e ganhado a vida, mas
eu não sei fazer isso, eu poderia ter feito com várias outras que não teriam dado certo. Eu acho que essa visão mais de longo prazo, ela vai te tornar não só uma pessoa, mas um investidor mais diligente, mas até uma pessoa melhor. É uma maneira muito melhor de você encarar a vida, né? É isso. Eu acho que o maior desafio disso no mercado é que quando você tá num momento assim que parece bom para comprar, que os ativos estão descontados, como são os atuais, sempre tem argumentos que são muito racionais contrários, né? Assim, vou dar um exemplo hoje, né? Hoje a NTNB tá 7,5, 8 numa visão de portfólio, assim, seria meio óbvio que faz sentido, né? Mas aí você tem no mercado assim, notícia, cara, pode ter uma repressão financeira, podem começar a tributar isento, isso aqui vai piorar a LDNB, o fiscal pode ficar pior 4 anos. Então, se o investidor conseguir parar para ler os livros fundamentais ali, eu acho que o cara consegue se manter fiel a longo prazo. Mas esse é o maior desafio, mesmo para quem é alocador. Não sei se você sente isso também na pele como alocador. É que tudo no final do dia são pessoas. Cara, eu tenho uma visão dessa porque hoje o Salomão aí com quase 40 anos é um cara mais tranquilo, é um cara que olha mais para o longo prazo, valoriza mais aproveitar o curto prazo olhando para o longo prazo. Mas sei lá, talvez eu uns 10 anos atrás estaria um pouco mais frenético, estaria... Então, no final do dia a gente está aqui meio... o termo científico é cagar regra, né? Mas a gente está aqui dando dicas ou dando ideias, mas você tem que saber muito bem quem você é, né? Às vezes uma NVIDIA ou um SpaceX é a ação ideal para um tipo de investidor que adora estudar tudo, quer estar lá, pegar o flow do momento que está no hype ou shortear e tal. Mas eu não sou assim, saiba quem você é, e descobrindo isso, adapte-se ao mundo dos investimentos, né? Vai ter NVIDIA para quem gosta de NVIDIA, vai ter Berkshire Hathaway para quem gosta de Berkshire Hathaway, vai ter ouro, vai ter ação, vai ter renda fixa. O mercado tá aí para você se adaptar, quer dizer, a sua carteira se adaptar ao que você é, né? É isso, a carteira tem que refletir a pessoa, né? Que é o trabalho mais difícil, né? Moldar o terno, fazer ali o trabalho de alfaiate justamente para quem é essa pessoa, né? E se a pessoa não se conhece, aí não tem alfaiate que resolve. Terapia faz bem nessas horas, e eu vou te falar que eu também virei o melhor investidor depois de fazer terapia. É isso? Eu acho que muito gestor deveria fazer, faz bem. Salomone, muito obrigado pelo isso? papo. Foi aprovado aí, cara? Aprovado. E aí, como é que foi estar do outro lado da bancada? É muito legal, é muito legal. É legal porque, assim, vocês fizeram um trabalho bem bacana aí as perguntas foram bem legais, assim, me dá um conforto de poder falar um pouco da minha história, do que a gente está fazendo. É algo que realmente é diferente do padrão e deve continuar sendo diferente, mas seguindo esse princípio do interesse genuíno. E valeu demais. Tô com saudade de jogar bola com você, né? Agora sei que você aposentou, né? Chuteira, virou adepto do futebol. Mas... É isso. Tem que voltar a tentar te marcar e falhar, né? Porque ele é um bom entrevistador, grande investidor e também é um bom pivô. Não parece, mas ele é um bom pivô. Eu costumo dizer que eu tenho essa mania de fazer gol, cara. Eu ia te falar. É meio tipo Haaland, né? Tipo, cara, parece que não vai, a bola bate no cara e entra. Eu sou mais Túlio Maravilha, eu sou mais fanfarrão do que fazedor de gol. Haaland faz gol pra caramba e é super humilde, não? Boa, pessoal, esse foi mais um episódio do Além do Patrimônio, o podcast da Suno Consultoria. Espero ver você na próxima. Um grande abraço.